Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do iTalks, podcast oficial do iSummit. Esse podcast tem a função, a missão de trazer para você, pessoa comum como a gente, histórias inspiradoras. E é exatamente por isso que hoje eu vou bater um papo com a Joyce Rodrigues, apresentadora de televisão, e ela vai bater um papo com a gente aqui hoje. Seja bem-vinda, Joyce. Ronaldo, que alegria estar aqui com você. Eu já te falei o quanto eu sou sua fã, admiro a sua história. Adoro estar onde você está e te ouvir. Eu sempre saio com uma bagagem enorme. Muito obrigada pela oportunidade. Para mim é um prazer imenso ter você aqui. Eu tenho certeza que esse vai ser um episódio fantástico. Acompanhe aí até o final. Para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Você vai ser o primeiro a ser notificado, vai ficar sabendo dos episódios em primeira mão. E eu tenho certeza que vai ter muitas histórias aqui que pode servir para você. Joyce, quero começar com uma pergunta. Quem é a Joyce? A Joyce é uma garimpense, canceriana, que adora água e não sabe nadar. Que ama verde, mas vive de roupa azul. Muito controversa, mas muito leal. Muito leal às coisas que acredita. Então, eu sempre falo que eu cresci, Ronaldo, eu amadureci, mas às vezes eu fico tentando frear essa menina que ainda tá aqui muito forte. E é o meu temperamento, eu sou assim. Então, eu trago essa alegria para todas as coisas que eu faço. É uma característica, eu sou muito amorosa e muito alegre. E eu sinto que é da minha criança, que às vezes até sobressai a adulta e eu tenho que me policiar quanto a isso. Legal demais. Joyce, para quem ainda não te conhece, eu acho difícil. Mas o que você faz profissionalmente hoje? Me conta um pouquinho da Joyce profissional agora para eu poder entender. Imagina, muitas pessoas não me conhecem. Prazer, eu tô aqui, espero que vocês me conheçam, porque eu sou jornalista já há algum tempo. Eu trabalho com comunicação desde os meus 15 anos. E eu comecei num microfone, assim, numa rádio na minha cidade. E aí eu fui ficando apaixonada por comunicação. Mas, como todo adolescente em dúvida, eu fui fazer direito, fiz 1 ano e meio. Depois voltei para o jornalismo, me formei. Então, já passei por vários veículos. Mas, atualmente, além de jornalista, eu sou palestrante e sou treinadora de comunicação. Tem muita gente que tem dificuldade com essa lente, tem dificuldade em estar num lugar desses. E é maravilhoso poder furar essas bolhas, estar aqui, contar para as pessoas a própria história. Às vezes tem um produto, um negócio, um serviço, Ronaldo, e elas se sentem acuadas diante de uma câmera. E poder contar a nossa história é libertar o outro para contar dele também. Que legal. Olha só, então você, como apresentadora de TV, jornalista, decidiu empreender também. É isso. Loucura. Me conta, o que te motivou a começar a furar essas bolhas e embarcar nesse empreendimento que você está desenvolvendo hoje, ajudando as pessoas a destravarem a comunicação? Eu tô só no começo de tudo, Ronaldo. Eu fui pro digital, pra internet, lá em setembro, com esse propósito de empreender, em setembro de 2024. Mas foi esse ano, foi em 2025 que eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Eu tava conversando nos bastidores aqui, dizendo que é cansativo, às vezes, tentar ocupar esse espaço no digital, que tem muita gente boa. Mas o objetivo é nutrir as pessoas sobre comunicação. Então, eu enxerguei nisso, em auxiliar as pessoas a se destravarem, a trazerem mais confiança, autoridade, segurança, porque é isso que falta. Todo mundo quer visibilidade? Nem sempre. Muitas vezes a pessoa quer essa autoconfiança para poder se posicionar diante de outras situações. Mas isso acaba trazendo mais visibilidade para ela, mais segurança. Então, eu enxerguei nisso um potencial. Eu já fazia isso de forma mais tranquila. Eu falei, por que não? Levar isso mais a sério e oferecer esse serviço, ajudar as pessoas e empreender com comunicação. Tá sendo uma aventura muito gostosa, eu não vou mentir. E é muito legal, né? Porque a gente vive hoje a era da atenção, né? Quem consegue realmente despertar a atenção do outro tem um ativo muito importante. E eu desconheço forma melhor de fazer isso que seja pela comunicação, né? Então, eu acho que você traz realmente um ponto que é um ponto determinante para todo mundo. E o que te motivou a empreender, Joyce? Qual foi o motivo, assim, que falou, vou? Eu tô em busca de liberdade, Ronaldo. Para muita gente, esse é o motivo. Então, empreender é poder analisar as próprias decisões. A gente trabalha muito mais.
Mas esse amadurecimento, eu estava sentindo falta disso, de entender o que realmente eu poderia fazer a partir de mim mesma, com essa liberdade, e como eu poderia impactar as pessoas com tudo isso. Então, esse desejo de liberdade, de fazer algo por mim mesma, com a minha assinatura, totalmente, completamente, do meu jeito, foi isso que me motivou. Legal. E o que te motivou lá atrás a embarcar na comunicação lá no início? E é tão curioso, porque numa fase da minha vida, eu tive. Eu vou usar vergonha. Eu tive vergonha numa fase da minha vida, mas diante das pessoas, porque eu era uma criança que adorava conversar, estar com a minha família. No quintal da minha avó, Ronaldo, eu brincava com as panelas. Tem uma acústica diferente quando você bota uma panela aqui no ouvido. E a minha avó um dia falou: por que você não vai pedir emprego na rádio da cidade? Eu falei: vó, eu vou. Vó, eu vou é ótimo, mas vó, eu vou. E deu certo. E eu sempre tive esse olhar. Eu assistia a TV, eu queria entrar na TV e conversar com as pessoas. Eu sempre gostei de literatura na escola, de me apresentar, das peças. Eu sempre fui uma pessoa muito artística. E eu carrego isso até hoje para o meu trabalho. Eu sou jornalista, treinadora de comunicação, eu sou técnica, sou. Mas eu adoro ser artística. Então você vai olhar para mim e falar assim: ai, Joyce, para de ser aparecida. E é isso, é ser artístico. Tem uma arquiteta que eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, Juliana, mas eu não lembro o sobrenome. E ela foi muito criticada quando começou a postar nas redes sociais, porque não era uma. Ela trabalhava mostrando imóveis e ela furou essa bolha de mostrar os imóveis de forma muito quadrada. E ela foi criticada por isso. E eu me recordo dela dizer: olha, gente, eu sou uma pessoa artística e eu posso trazer isso para minha profissão. Se você tem esse lado artístico, não se limite, leve ele para a carreira que você escolher. Eu quero explorar um pouquinho essa questão da vergonha. Me conta por que isso acontecia e como você lidou com isso, com essa vergonha. Eu consigo identificar algumas coisas hoje, Ronaldo, depois de tantos estudos, de tanto observar, de tanto conversar com as pessoas. Mas no meu caso, baixa autoestima, crença de merecimento. A forma como você é criado, o ambiente que você frequenta, que você cresce, influencia muito nos seus posicionamentos. Então, se você tem liberdade para conversar, para falar sobre as suas opiniões, ou se você vive num ambiente extremamente conservador, tudo isso influencia no seu desenvolvimento quando o assunto é comunicação. No meu caso, uma baixa autoestima, não pela minha família. Não sei o que aconteceu naquele momento, não consigo resgatar isso e dizer para você, mas eu sinto e eu percebo hoje que essa crença de não merecer as coisas e a baixa autoestima me influenciou naquele momento. Aham. Mas foi muito transitório e passageiro, porque logo depois eu fui para o rádio e aí fui fazer comunicação, TV e todas as outras coisas. Hoje eu não sou uma pessoa envergonhada ou tímida. Muito pelo contrário, eu adoro. Se você der trela, a gente vai embora. E é muito legal isso, né? Porque você, de alguma forma, conseguiu vencer essa vergonha, o que você está atribuindo, essa baixa autoestima, de uma maneira natural, pelo que você está me contando, né? Mas você consegue perceber o que foi determinante nesse processo? Para que você pudesse efetivamente dar o passo seguinte a partir disso? Essa virada de chave veio com a necessidade de provar para mim mesma que eu poderia fazer algo mais. Porque ao longo da nossa vida, a gente escuta alguns comentários que dão uma puxada, assim, uma freada. Ah, você não é boa, você não consegue, ou você não tem a imagem qualificada para aquilo. E naquele primeiro momento, eu queria provar para mim mesma. Eu sempre fui uma pessoa extremamente competitiva. Eu sinto que sou. Então, naquele momento, eu queria que as pessoas, não elas, enxergassem o que eu poderia fazer, mas eu mesma acreditar. Falei, não é possível que eu não vou realizar os meus sonhos por achar que eu não os mereço. Ou então por vergonha de fazer alguma coisa. E aí eu virei essa chave. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi muito libertador. E você falou que começou no rádio, lá em Conceição das Alagoas. Me conta um pouquinho dessa trajetória na comunicação até aqui. E assim, o que foram marcos importantes para aquela menina lá nessa trajetória? O marco importante foi o incentivo da minha avó. As mulheres da minha vida, minha mãe e minha avó, são mulheres extraordinárias, Ronaldo. E eu sempre cito esse exemplo porque a minha avó foi uma pessoa que foi muito calada. Imagina, as nossas avós foram, porque ser mulher de fato naquela época era um tanto quanto mais complicado. Então minha avó não pôde aproveitar e viver o primeiro amor dela como ela queria, porque meu avô julgava as pessoas pela cor da pele, meu bisavô, na verdade. Então, mas eu não tô aqui para julgá-lo, inclusive. Tô falando que era muito mais difícil. Então, a minha avó foi muito calada em diversos sentidos e ela queria nos libertar
para que a gente realizasse os nossos sonhos. Por que você não vai? E eu fui, e eu ouvi. Esse incentivo foi o primeiro marco na minha vida. O segundo marco foi chegar na rádio, pedir emprego uma menina, 14 para 15 anos, e o dono da rádio falou assim: você tem um projeto? Eu não tinha, mas eu falei, tenho. Porque assim, eu posso não saber e não ter, mas eu vou falar que eu sei que eu faço. E aí eu corro atrás. É uma característica. E eu acredito muito nisso, que as pessoas que cavam essas oportunidades, elas vão conseguindo mesmo ocupar esses espaços por determinação e por vontade. Eu falei, eu tenho um projeto. Voltei para casa, rabisquei um projeto. Eu lembro do nome, Interferência Sonora. Oh, que nome longo para um programa de rádio. Interferência Sonora. E aí fiz o projeto, ele gostou e me chamou para trabalhar. Então eu fiquei dos 15 aos 18 fazendo rádio comunitária, mas era o máximo. Era muito bom. Isso me despertou muito, com muito mais vontade de fazer comunicação. Muito bom. E aí? Fez rádio até os 18. Como que essa trajetória continuou a partir daí? E aí foi interrompido, porque dessa transição da adolescência para a vida adulta, eu falei, e agora? Eu vou seguir, o que eu vou estudar? E eu louca para fazer comunicação, mas eu pensei, meu pai gostaria de uma advogada. E fui fazer direito, fiz 1 ano e meio, mas não deu mais, não dá para fugir. Não tem um ditado popular que fala, não faz curva, chega até você o que tem que ser, ou a fruta não cai longe do pé. E aí eu falei, pai, eu não quero mais estudar direito. Mas o pai nunca te pediu para estudar direito. Quer dizer, eu criei essa realidade e a gente faz muito isso. Exato. A gente quer adivinhar o que o outro pensa sobre nós e a gente acaba tomando decisões equivocadas, baseadas no que a gente acha que o outro pensa. Essa distorção que a gente tem. Eu falo muito isso na comunicação. Às vezes, você olha para alguém e já rotula aquela pessoa como se ela não gostasse de você, se ela não te aprovasse. Ou então que ela não fosse boa. A gente tem que ter muito cuidado. O nosso cérebro engana muito. Exato. E aí falei, não quero mais e fui estudar jornalismo. Foi o grande marco da minha vida poder estudar jornalismo, fazer o que eu sempre quis. E aí eu deslanchei. Trabalhei em todos os veículos possíveis aqui na cidade. Fui para Uberlândia, voltei. Mas eu sou muito grata a Uberaba. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar no interior. Com qualidade de vida, próximo da minha família. Então eu sou extremamente grata por isso. E hoje, assim, a gente pode dizer que para quem se propõe a estar no interior como você tá no veículo que é referência, no melhor lugar que uma jornalista poderia estar, sendo uma das âncoras da programação e uma peça-chave ali. O que isso significa para aquela Joyce lá, de 15 anos? Significa aquela prova que eu queria dar para mim mesma, isso já foi superado. Imagina, estar numa fileira da Globo como apresentadora, receber o carinho das pessoas. Recentemente a gente contou uma história e essa história viralizou. E é isso que eu gosto, Ronaldo, contar a história e ver que essa história ganhou outros corações. É uma grande oportunidade, é uma grande vitrine. Eu sou muito, muito grata por isso. E grata a cada pessoa que assiste e que gosta. Porque sem as pessoas gostarem, a gente não se mantém nos lugares. E Joyce, o que foi até aqui as maiores dificuldades que você teve na sua carreira? Qual foram, assim, os maiores desafios que você teve que lidar? Essa pergunta é uma pergunta delicada, Ronaldo. Eu acredito que o maior desafio na minha carreira o tempo inteiro possa ter sido eu mesma. E eu falo isso beirando os meus 40 anos, porque eu não tenho problema de falar a minha idade. E vejo que eu fui sempre minha maior inimiga. Minha melhor aliada e minha maior inimiga. No auge dos meus 40 anos, eu olho para trás e eu vejo isso. Porque lá no início, hoje eu falo de comunicação com muita segurança, com muita tranquilidade. Mas eu fui aquele tipo de pessoa reativa. Eu fui aquela pessoa que levava pro coração. Eu fui aquela pessoa que queria tudo a ferro e fogo. Eu fui aquela pessoa que queria tudo na mesma medida, do mesmo jeito. Então, nesses desafios profissionais, eu penso, e você lida com isso. Você lida com inteligência emocional. E você pode dizer melhor que qualquer outra pessoa. Eu fui a minha pior inimiga e a minha maior aliada. Falando nessa parte. Mas claro que fazer jornalismo no interior é para quem ama de verdade. É um profissional que, infelizmente, não é valorizado como poderia ser e que precisa lutar todos os dias para poder trabalhar e conquistar o seu espaço. É a grande verdade. É um mercado competitivo, já foi muito mais, inclusive, porque os profissionais acabaram migrando para outras áreas justamente buscando essa valorização profissional.
E como que você superou essa dificuldade de ser a sua maior inimiga? Eu quero deixar o meu lado terapeuta aqui falar agora. Eu quero entender um pouquinho melhor como que você superou tudo isso Um nesses dia, um dia momentos. depois do outro, Ah, olhando pra mim e pras coisas, e eu contei com pessoas incríveis no meio do caminho. Eu gosto muito de ouvir o que os outros têm a dizer e filtro muito, porque nem aham. todo mundo vai te entregar algo que realmente vai te fazer crescer e melhorar. Mas eu filtrei e eu absorvi muitas coisas. Então, ouvir essas pessoas me auxiliou muito na jornada, no meio do caminho. Mas uma coisa que eu faço muita questão todos os dias é melhorar. Olhar para o dia, para o que foi feito, o que eu posso fazer de diferente, onde eu acredito que eu acertei, onde eu errei. Não tem problema em voltar atrás, mudar de opinião. Não tem o menor problema. Eu me desprendi de muitas coisas. Estudar comunicação te ajuda nisso, Ronaldo, a enxergar que você não precisa ficar preso a determinado ponto de vista. Então você fura bolhas, você faz análises diferentes e você olha para o outro com um olhar completamente diferente quando você já está enviesado. E aí aqui vem duas perguntas. Vou por partes aqui na primeira, né? Quando você fala que teve pessoas ali que você escutou, tomou realmente conselhos, né? Mesmo filtrando. Você teve mentores na sua vida, Joyce? E quem são esses grandes mentores por trás da Joyce? Eu começo com o meu pai. O Aham. meu pai foi o grande mentor da minha vida e continua sendo. Ronaldo, eu paro para ouvir o meu pai. Aliás, essa comunicação vem muito do meu pai. Eu percebo muito isso. No fim de semana, a gente estava com amigos em casa e ele tem essa capacidade de agregar, de unir as pessoas. Então, imagina a cena: ele aqui no centro da conversa e todas as pessoas em lua cheia, fazendo assim, meio círculo em volta, ouvindo meu pai falar. No auge da sua sabedoria. Ele gosta muito de conversar, é muito humano. E eu sinto que eu tenho muito isso dele. Então, começo com o meu pai, que grandes ensinamentos. Eu tive uma criação muito conservadora no início, e eu entendo por quê, porque os meus pais se uniram ainda muito jovens, a minha mãe ficou grávida muito cedo, e esse medo, o receio da cena se repetir, quem já passou por isso deve saber. Uhum. Então, eu tive uma criação conservadora, mas ao mesmo tempo amorosa, ao extremo. Então, meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha família, os meus mentores estavam ali. E os meus professores. Eu tive uma professora, e eu jamais vou esquecer dela, a professora Nádia Vidigal, que sempre me apoiou e ela sabia que eu gostava de português, de redação, de literatura. Ela sabia dessa veia artística, ela me incentivava. E muitas outras, mas a Nádia acaba sendo uma referência. Então, em nome dela, eu agradeço todos os professores que passaram pelo caminho. E aí, as pessoas que trabalhavam na comunicação, no jornalismo. Mais recentemente, eu comecei a estudar outras pessoas, a frequentar cursos, a ouvir outras pessoas. E sabe de uma coisa? A gente tem que prestar atenção em quem passa por nós no dia a Uhum. dia. Porque é ali, numa conversa rápida, nos 15 minutos que você para, que você ouve uma frase que você fala: Meu Deus, é isso. Por que eu não pensei nisso antes? Então a gente está rodeado de mentores, se a gente quiser ouvir. Muito legal. E o que você entende que foi habilidades? Eu gosto de falar de habilidade, Joyce, eu vou explicar por quê. Porque se é habilidade, é treinável, né? Serve pra mim, serve pra você, serve pra quem tá nos assistindo. Que habilidades que você entende que foi fundamental nessa jornada, né? Eu sei que a gente tá falando de uma habilidade, que é a comunicação, mas você falou que a Joyce é uma metamorfose nesse caminho, né? E eu tenho certeza que tiveram outras habilidades, inclusive habilidades emocionais ali, que permitiram você chegar onde você tá hoje. O que você entende olhando hoje pra sua jornada, que foram habilidades determinantes, assim, pro seu crescimento? Eu vou te falar a principal delas. Ah, Eu não tenho dúvida que foi escutar ativamente. Escutar ativamente. Nós não fazemos isso. E quando a gente aprende a fazer, acabou, Ronaldo. A gente colhe boas histórias, a gente faz bons amigos, a gente recebe bons conselhos, a gente entende como não ser, que não é exemplo para mim, o que eu não quero fazer. Escutar ativamente, coisa que a gente não faz e caminha para um momento realmente de não querer fazer. Tá todo mundo exausto, cansado, com pressa. Mas eu ainda acredito que isso pode ser revertido também. Esse cansaço pode trazer essa pausa de pensar, opa, peraí, para onde que a gente está indo? Mas eu acredito muito nessa escutativa, defendo, falo muito sobre ela, falo dela nas aulas
E quando as pessoas começam a praticar isso, elas me contam dos resultados. Legal. E o que a Joyce, lá no início, você tá vendo que eu tô adorando fazer esse paralelo, Eu tô né? vendo. Eu tô me sentindo analisada aqui, gente. O meu lado terapeuta nessa hora acaba falando mais alto. O que são as crenças que a Joyce precisou abrir mão nesse meio do caminho? O que ela acreditava e que foi fundamental ela passar a acreditar em outra coisa para chegar onde ela chegou? Que eu não era pequena. Eu precisei acreditar que o dinheiro era importante. Teve um momento na minha vida que eu falava assim, dinheiro pra quê? Dinheiro não é importante. É claro que ele não tem que ocupar o lugar principal na vida de alguém, mas o dinheiro é importante. E eu precisei me livrar dessa crença de que não era. Eu precisei me livrar dessa crença de que eu era pequena. Eu sou de uma cidade pequena, de Conceição das Alagoas, bem próxima aqui de Uberaba. Mas é minúscula. Então, eu precisei pensar diferente, romper essa bolha primeiro de lá, e aí eu vim pra cá. Falei, eu vou morar em Uberaba, eu quero fazer comunicação, eu quero ser jornalista, eu vou me mudar de cidade para poder ficar mais próximo dos meus objetivos. Você tava com qual idade? Vim tarde. Eu vim com 20 anos pra cá. Vim tarde. Por quê? Porque essa educação conservadora, de estar próximo dos meus pais. E aí eu meio que eu rompi um cordão. Minha mãe conta que quando meu pai me deixou no kitnet aqui no universitário, eu com 20 anos de idade, eu nunca tinha saído de casa, ele deitou no sofá e chorou, chorou, chorou. E eu chorei também, de estar longe deles. Eu vivi muitas experiências tardias, Ronaldo. Eu fui ao cinema pela primeira vez, eu tinha 18 anos de idade. Então, eu vivi muita coisa tardiamente. Então, sinto que precisei deixar de ser pequena. Eu precisei valorizar o dinheiro e acreditar que ele é importante. Eu precisei acreditar que eu merecia mais do bom e do melhor e que não era um problema. Eu precisei acreditar que eu poderia ocupar espaços que até então, eu não posso estar ali. Por que eu não posso? Então, foram muitas crenças ao longo do caminho. E que eu era boa, sim, o suficiente. Eu sou uma pessoa que eu sou auditiva e eu preciso muito de palavras de afirmação até hoje por conta disso. Eu preciso entender que tá bom. Então, se eu faço um trabalho e o Ronaldo não fala assim, nossa, Joyce, foi massa aquele episódio do podcast. Será que o Ronaldo gostou? Será que foi bom? Ele não falou nada? Não comentou? Ficou neutro? Você pode até mandar flores agradecendo a participação, que é um ato de serviço. Eu vou pensar, será? Porque eu preciso ouvir. E é uma característica, eu gosto de ouvir. Cada um tem o seu jeito de se comunicar. Eu preciso ouvir. Eu sou extremamente auditiva. Eu gosto. Isso já começou lá na rádio, né? Lá na rádio isso já falava alto. E, Joyce, o que você enxerga para profissional Joyce nos próximos anos? Quais são os objetivos? Quais são os desejos? O que hoje move a Joyce quando a gente está falando de futuro? Eu quero palestrar mais profissionalmente, que é o que eu gosto de fazer. Eu estou buscando esse caminho. Eu quero palestrar mais, eu quero que a Joia Comunicação cresça e possa mostrar mais a importância da comunicação para todo mundo, possa despertar mais pessoas. Então, penso muito nisso. Quero continuar empreendendo, aprendendo mais, é muita novidade, muita. E eu estou empreendendo, mas ainda sou CLT. Eu ainda não estou 100% empreendedora. Estou no meio desse caminho. Então, eu preciso de mais segurança, mais força ainda para soltar de vez. Porque eu sou de uma geração que precisa de estabilidade. E a gente sabe que o empreendedor quase sempre não tem. Então, eu estou no meio do caminho. Mas eu penso muito nisso. Eu penso, e ainda não é uma decisão definitiva, mas eu penso em ter um filho. Eu quero uma geração para frente. Então, eu penso muito sobre isso. Mas já estou passando da hora. Então, eu já estou ficando para trás. Tem que correr quanto a isso. E, Joyce, eu tenho te acompanhado, né? Desde que a gente teve o prazer de se conhecer, que foi no iSummit do ano passado, né? Foi. 2024. Isso. Eu já tô trabalhando no iSummit 2026 e às vezes eu já acho que eu tô em 2026. Desde que eu tive o prazer de te conhecer, eu tenho te acompanhado e tenho visto que agora você começou a correr, né? Sim. Me conta, o que aconteceu pra você ser picada por esse bichinho da corrida? Eu tô te perguntando porque eu já fui picado por esse bichinho, então eu quero entender
O que que a Joyce enxergou ali? Como tá sendo esse processo para você? Você sabe que eu me inspirei em você também. Porque eu ouvi a sua história no palco, eu vi a foto, falei, meu Deus, olha que transformação. E eu tô numa vibe muito boa de fazer exercício, de cuidar de mim, eu tô sentindo os efeitos disso. E eu falo todos os dias, por que que eu demorei tanto para levar isso a sério? É muito bom. Agora, a corrida ainda não consigo, tô no começo, tô no início. Tem quanto tempo que você tá correndo? Há pouco tempo, eu disputei 3, 4 provas. A meia maratona, a prova dos bombeiros, a Corre Tornado e, recentemente, a Corre Beer. Então, são 4 provas. Eu disputei 4. Eu não consigo ainda. A minha respiração ainda não se adaptou, porque eu não estabeleci também uma rotina de treinos diários, esse caminho que precisa. Eu tô começando, tô engatinhando. Mas toda vez que eu disputo uma prova e que eu chego no final, desfalecida, eu falo, nossa, que maravilha. Que alegria, é muito bom a sensação. Mas eu tenho acordado muito cedo, 4h45, treinado. E isso muda o meu dia. E isso muda a sua comunicação, Ronaldo. Quem pensa que não muda, muda. Porque interfere nos seus pensamentos. E os seus pensamentos interferem nas suas emoções. E as suas emoções na entrega que você tem comunicando com o outro. Isso é muito sério. É muito legal isso, né? Porque dentro da sala de atendimento, eu recebo muitos casos de ansiedade, né? Talvez hoje seja o que eu mais recebo dentro da sala de terapia. E quando a gente vai falar de ansiedade, a gente tem 2 caminhos. A gente tem um caminho ali de entender quais são os gatilhos, né? A parte emocional que realmente tá pegando. Mas tem uma parte que é puramente fisiológica, né? E essa parte puramente fisiológica envolve justamente isso que você tá falando. Atividade física, dormir bem, ter um sono de qualidade. Mas que nessa geração é muito negligenciado. Então é muito bom a gente ver pessoas como você levantando essa bandeira também, porque aí a gente vai conseguindo cada vez mais furar mais bolhas, né? Porque hoje a gente vive nessas bolhas, né? Então eu fico muito feliz e eu queria te dar parabéns, ainda vou ter o prazer de correr Ah, bora. Tô treinando. uma... Uma maratona, uma prova de 10 quilômetros. Você sabe que a maratona pra mim tá engasgada, né? Por favor, Tá conte sobre isso. Tá engasgada. Não, mas aí é uma longa história. Mas só pra resumir, eu fui até o 37 quilômetros e câimbras generalizadas tomaram conta e eu não concluí a minha maratona. Fiz Olha todo o só. ciclo e no dia fui parar no centro médico da prova. Então vai sair. É uma loucura. Só mudou de data, mas vai sair. Olha que interessante. Aí você fala dos efeitos no corpo, das câimbras, mas para muita gente o correr é muito mais emocional que físico. Porque você tem que estar muito concentrado para não desistir, porque o cansaço vem. A última que eu corri, tava um sol, um calor. Eu cheguei no fim da prova com calafrios, assim, arrepiando o corpo. Falei, nossa, ainda bem que deu, que foi. E é muito legal isso, né? Porque esse ponto que você trouxe é muito sobre comunicação também, né? O que a gente tá o tempo todo falando com a gente, né? Seja lá no ambiente profissional ou seja lá durante uma corrida. A Joyce, já parou para analisar como que é a comunicação interna dela quando ela tá correndo? E é uma luta constante. Você tocou num ponto, os grandes atletas, eles conversam consigo mesmo. Aqueles que têm alta performance. Isso que tem baixa também. Porque eu que tem baixa também. Mas é uma questão tão interessante. Quem ainda não entendeu que é importante visualizar, falar consigo sobre isso e fazer esse exercício, existem teorias, e uma delas é da psicologia, se eu não estou errada aqui, não estou enganada, me corrija. Teoria cognitivo-comportamental. É essa que fala que o pensamento vem antes. Então, o que você pensa interfere nas suas emoções. E aí, quando você não consegue dominar essas emoções, isso interfere no seu comportamento, como você entrega para o outro. Acho que é teoria cognitivo-comportamental. Acredito que seja. Exato. E isso é real. Então, eu penso, meu Deus, vai chegando no fim da prova, eu falo, tá acabando. É só isso. Não desiste. Vai. E eu morrendo, porque aquele pace horroroso. Mas eu vou conversando comigo. Na largada, eu falo, não, essa vai ser ótima. Eu vou baixar esse tempo. Vai ser perfeito. Não tá sendo. Mas essa última, inclusive, eu tava muito mais cansada. Eu fiz uma postagem falando disso, com as pernas muito pesadas. Ser mulher é um desafio. Um dia no ciclo tá assim, no outro tá assim, é uma loucura.
E eu fiz uma postagem e conectou tanto com as pessoas. Eu quero começar a correr, não desiste, é assim mesmo. E é isso. E eu falei, eu não olho para o lado e eu nem olho para trás. Porque eu não tô competindo com quem tá aqui ou lá atrás. Eu tô competindo comigo. Eu preciso provar que eu dou conta de chegar até o fim. Então, quando eu boto aquela medalha no peito, aquilo tem um peso tremendo. É muito importante. E é muito legal isso na corrida, né? Porque se a gente tá numa corrida ali com 300 pessoas, 500 pessoas, é um esporte que é individual, é coletivo, mas tá todo mundo ali, de alguma maneira, se desafiando com as suas próprias metas, com seus próprios objetivos, né? E eu desconheço uma maneira melhor de treinar resiliência, treinar realmente lidar com desafios que é através do esporte, né? Porque pensa que mega laboratório, para a hora que for para a vida real ser mais suave algumas questões, né? E eu faço isso também para me tornar uma pessoa disciplinada. Eu preciso desse estímulo para ser uma pessoa disciplinada. Por muito tempo eu não fui. Por muito tempo eu não fui uma pessoa disciplinada. E isso me traz. Deixa eu consertar, deixa eu corrigir. Em determinados pontos eu não fui uma pessoa disciplinada. Porque no meu trabalho é muito importante ser e que eu seja. Eu faço questão. Ontem alguém me perguntou, quando é que você não sai do eixo? Eu no meu trabalho. Eu faço tudo, Ronaldo, para dar certo, para ficar bom, para ficar excelente. É o meu trabalho, é algo que me move de um jeito, eu gosto muito. Quem conhece, quem tá pertinho, ele sabe. Eu tenho um prazer, assim, fazer as coisas. E, Joyce, nessa jornada sua, o que foram reportagens ou matérias, assim, que você esteve presente que marcou a Joyce? Que aquilo, assim, nunca foi esquecido e que você sempre vem à tona, assim, que foi relevante para você na sua jornada? Foram muitas, e eu cobri muitas tragédias, muitas dores, momentos difíceis. Uberaba já foi um lugar que sofreu muito com enchentes, então a gente já vivenciou muitos relatos ali, a gente já presenciou muita coisa ruim. Mas eu quero falar das mais recentes, porque são memórias mais recentes, eu vou usar um exemplo aqui. Eu contei a história de um garoto que, para consertar a bicicleta, começou a vender pudim. E agora ele faz mais de 1.000 entregas por semana. Ele paga salário para a mãe dele. Ele tem uma relação ótima com a família. E ele é super agitado. A mãe diz que ele foi diagnosticado com TDAH agora. Mas é um amor de menino. E é uma alegria ver ele trabalhar e ver dançando. 14 anos. E ele tá aprendendo muito com a mãe, com a família sobre isso. E tá buscando melhorar sempre. Quer dizer, ele aprendeu uma receita do pudim com furinhos. Alguém falou, você tem que melhorar e fazer aquele pudim lisinho. E ele foi e fez. Está oferecendo para os amigos, na igreja. O negócio cresceu. Contei essa história. De repente, o negócio fez BUM! E as pessoas estão conhecendo a história do João, falando sobre ela. É a história mais recente. E é ótimo entender o que as pessoas pensam, como elas pensam. Tive com a Valéria criou um chup-chup, um geladinho de verdura, inhame com morango, jiló com chocolate. É uma loucura aquilo. E conhecer essas histórias simples que ocupam um espaço diferente no coração das pessoas. Então, as pessoas querem boas notícias também. Por isso eu trouxe essas. Mas tem muitas histórias que marcaram, muitas tragédias, muitas coisas ruins. E eu carrego um lema hoje comigo, quem assiste o Integração Notícias sabe que eu falo, boas notícias pra gente. Ronaldo, é isso que eu quero. E é isso que eu jogo pro universo. Eu quero boas notícias. Por isso que aqui no seu podcast eu trago uma boa notícia para lembrar. E é realmente a mais recente, a que eu tô adorando contar a respeito. É bonito ver. A mãe dele, quando foi dar a entrevista, olhou para ele e parecia que não tinha câmeras ali. Ela olhou para ele e falou, olha, a mãe te ama, a mãe tá orgulhosa de você, mas a mãe quer que você entenda que nem tudo é oba-oba. Eu sei que às vezes você pensa só que tem lucro e não é assim. Tem as compras, tem os gastos. E ela começou a se emocionar. E aquilo foi muito genuíno e muito bonito. E é disso que eu gosto. De coisa genuína. E é engraçado porque eu tava vendo o perfil dele essa semana, do João Pudim. E realmente é incrível, né? Assim, a gente vê como... Hoje, eu vou falar as redes, né? Por mais que tenha sido uma história que tenha sido contada na TV, as redes hoje ajudam a aumentar esse eco, né? Como as redes têm esse poder de mudar a vida das pessoas através de muitas vezes
uma oportunidade mesmo, uma aparição, né? Porque ele tem ali o talento do que ele tá fazendo, a dedicação, os objetivos, mas abre-se uma janela de oportunidade e ela é repercutida dessa maneira. Então é muito legal mesmo. Foi isso que aconteceu. Foi a internet que fez o boom, porque a história foi contada na TV. Depois ela foi replicada no G1. E aí as outras páginas também começaram a repostar o assunto. Então a internet realmente que abriu a história do João, assim, que tá chegando em lugares inimagináveis. Legal demais. Você fala que também vivenciou ali tragédias, momentos negativos e que não é muitas vezes a notícia que você gosta de compartilhar, mas que por ossos do ofício faz parte você compartilhar. Como que a Joyce se blinda emocionalmente quando ela se depara com situações que são as situações mais pesadas emocionalmente, assim, no cotidiano do jornalismo? Antes era muito difícil. E eu trabalhei em editorias policiais, então você o tempo inteiro lidando com notícia ruim. E é a realidade, eu não tô aqui romantizando a vida. Sim. As coisas acontecem e essas notícias precisam ser dadas, inclusive para punir os agressores. Isso tem que acontecer. O meu lema é boas notícias pra gente, porque de fato eu quero e espero que o mundo chegue nesse patamar. Mas as notícias ruins, elas acontecem, estão ali o tempo todo. E a gente não pode ignorar. E no começo era muito mais difícil lidar com isso. Porque eu era muito mais jovem, eu trabalhava com editorias. Porque quando a gente fala em editoria, cada emissora, cada veículo de comunicação segue uma linha editorial. Umas vão falar de cidade, de emprego, saúde, outras vão priorizar polícia. Então, eu trabalhei muito com editorias que priorizavam assuntos policiais. E era o tempo inteiro isso. Imagina no fim de semana, estava exausto de falar sobre isso. De falar sobre tragédia, sobre prisão, sobre apreensão de drogas, de contar a história de um pai que matou a filha e deixou lá a criança no berço, e aí ver a perita carregando essa criança no colo. Muitas histórias, sabe? De ouvir o lamento e o choro de um avô que perdeu o neto porque ele foi atropelado por alguém que bebeu demais, estava no volante. Ouvir a dor do outro. Você tem que ter essa empatia, mas é também para você, não vou dizer pesado no sentido de que, não quero ouvir o seu lamento, mas pesado de você ficar, meu Deus, quanta dor. E o que eu posso fazer? Eu posso reportar. Eu posso buscar uma resposta nas autoridades para isso. É o que eu posso fazer. O que mais? Eu posso ouvir essa pessoa. Não posso fazer mais nada, Ronaldo. Então era muito cansativo. E aí, com o tempo, você aprende a realmente se blindar. Quer dizer, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou voltar para casa, eu vou respirar, eu vou lembrar que eu também tenho a minha vida, as minhas dores, as minhas mazelas. Porque eu ficava muito envolvida. Então eu ouvia aquela história. E aí a pessoa tinha meu celular e me mandava mensagem, me contava. Então, eu saía do trabalho e ainda ficava ouvindo aquilo por muito mais tempo. Então, eu consegui deixar as coisas um pouco mais profissionais nesse sentido. Acabou aqui, agora eu preciso ligar a chave da minha vida. É porque é uma linha muito tênue, né? Ao mesmo tempo que a empatia, ela permite essa conexão ali na hora de contar a história, ela muitas vezes também toca o nosso emocional a partir do momento que a gente se associa àquela história, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, que eu queria entender como que é esse processo para você realmente conseguir dissociar e se blindar emocionalmente. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando, né? Fala assim, eu fui num médico e ele era muito frio. Mas quanto mais emoção a gente tem, mais a gente acaba distorcendo a realidade. Quanto maior o nível de emoção, maior o nível de distorção da realidade. Então, muitas vezes é melhor que ele esteja com a emoção mais baixa mesmo. Eu não quero passar por uma cirurgia com um profissional que esteja com a emoção mais alta. Então, é uma linha tênue, né? Entre a empatia e conseguir realmente se blindar para não ser atingido emocionalmente pelo que está acontecendo. Você traz um cenário importante e eu gosto de lembrar que anos atrás, o repórter, o jornalista, ele não manifestava muito a emoção. Então, era um negócio numa linha mais reta. Não tinha esse movimento emocional. E hoje não, você assiste, o repórter ele se emociona de ver a família que está ali, que perdeu tudo, o depoimento. Ele tem essa permissão, às vezes chora. Você faz o possível para que isso não aconteça ao vivo, no vídeo, mas às vezes não dá, porque dá um nó. A gente é humano, carne e osso.
Então dá um nó na garganta, mas hoje é muito mais tranquilo se emocionar. Então a internet também normalizou, trouxe esse padrão. Todo mundo vê com normalidade alguém que se emociona ao vivo, por exemplo, fazendo uma reportagem. E me conta, quais são os desafios de estar ao vivo na televisão? A gente estava falando sobre isso aqui mais cedo, né? Quais são os desafios de estar ao vivo, né? Porque uma coisa é estar aqui, nós estamos aqui gravando esse podcast, é tudo gravadinho aqui, se a gente precisar editar alguma coisa, o editor vai lá, corta, edita. E quais são os grandes desafios de estar ao vivo, como você faz? Todos os possíveis, porque tudo pode acontecer. Então, começa você indo para o trabalho. Pode ser que seu carro quebre, como já aconteceu, que o portão não abra, que tudo aconteça ao mesmo tempo. Mas a TV se prepara sabendo que essas adversidades podem acontecer. Então, no caso de um ao vivo, existem reportagens já pré-prontas que podem ser colocadas, exibidas, se acontecer algum imprevisto. Pessoas são preparadas para também serem apresentadoras, porque se um apresentador não consegue, eu já saí de um jornal faltando 10 minutos porque eu tive uma cólica renal. Faltando 10 minutos para entrar ao vivo, e teve que chamar um apresentador às pressas. Então, mais profissionais são treinados para isso. Se acontecer alguma coisa, já tem gente ali para essa cobertura. Mas tudo, Ronaldo, pode acontecer. O entrevistado que não chega, o link que não dá certo, a gente depende de tecnologia. Tudo que você imaginar. É alguém passar e falar um palavrão, alguém fazer uma dancinha ao vivo. Coisas piores, infelizmente, a gente tem visto aí casos muito ruins de pessoas desrespeitando o trabalho de repórteres, inclusive de mulheres. Então, tudo que você imaginar. Mas a TV tenta se preparar para minimizar os riscos. Minimizar. Eles ainda acontecem. Legal. Joyce, como você enxerga a comunicação dos próximos anos, né? A comunicação ela vem se transformando, né? Antes a gente tinha os veículos de comunicação ali como detentores da atenção. A TV, o rádio, o jornal impresso, eventualmente as revistas. E surgiu a internet e mudou um pouco todas essas questões. A televisão continua tendo um papel fundamental, o rádio continua tendo um papel fundamental, os veículos continuam tendo um papel fundamental, mas teve um rearranjo. E isso também continua mudando, né? Como que você enxerga a comunicação nos próximos anos? Ronaldo, a comunicação é algo que não vai se perder, ela vai se transformar. A TV e o rádio já têm feito esses movimentos para acompanhar, porque o streaming veio avassalador, tomando conta desses espaços. Então a TV se movimenta para acompanhar tudo isso. Já existem novelinhas específicas gravadas no formato que vai para o digital. O rádio também acompanha esse movimento. Quer dizer, antes você só tinha aquela magia de ouvir a voz do locutor no microfone. Como será que é? Baixo, alto? Hoje o rádio transmite para todo mundo ali pelo digital, pelos seus canais, essa imagem que a gente tem. Então, essa transformação existe. E eu vejo a comunicação, inclusive, ocupando todos os espaços possíveis, porque as pessoas já perceberam. Quem domina a comunicação, Ronaldo, tem o controle de narrativa. E isso te posiciona. Ter o controle da narrativa te posiciona. Muita gente usa isso de forma equivocada, ruim, fato. Mas não dá para negar. A comunicação te dá controle de narrativa e isso faz você ocupar o espaço que deseja. E hoje é muito claro essas narrativas, né? Mas nem sempre foi assim, né? A gente não conseguia perceber com tanta clareza como essas narrativas eram criadas e construídas. O que você entende que realmente tornou essa construção mais clara para nós que estamos fora dos veículos de comunicação? O que você entende e como constrói uma narrativa? Vamos explorar um pouquinho esse assunto. O que acontece? A internet, mais uma vez, o digital, com essa de trazer velocidade para a informação, começou a mostrar bastidores. E mostrar o bastidor, muitas vezes, é mostrar como eu estou fazendo, como é feito. Então, as pessoas começaram a ter esse entendimento e a pensar, opa, eu também posso mostrar o meu trabalho. Eu também posso mostrar o que eu faço. E a comunicação, ela dá oportunidade, por exemplo, Ronaldo, de negócios pequenos serem competitivos, tanto quanto alguém que é grande. Por quê? Porque ela te dá palco. Nem todo mundo tinha esse acesso. Isso é perigoso,
Mas isso também é maravilhoso. É maravilhoso explorar isso. Então, construir uma narrativa, primeiro é entender que espaço que eu quero ocupar na cabeça do outro. Porque eu posso até tentar ser intelectual, uma sábia, mas como é que o outro me enxerga? Bem-humorada? Azeda? Não sou eu que decido como ele vai me ver muitas vezes, mas eu preciso entender o espaço que eu quero ocupar. Então eu me posiciono buscando esses caminhos e criando essa narrativa. A rede social faz muito isso, de criar narrativas. Por quê? Porque ela é um recorte. Então eu posto o que eu quero. Eu posto que eu tô bem, que eu tô feliz com a minha família, meus amigos, tô treinando. Mas e aí, eu posto as minhas mazelas? Eu posto que hoje de manhã eu chorei, que eu tava exausta? Eu faço questão de falar isso várias vezes nas minhas redes sociais. Gente, é um recorte. E a rede social te faz comparar a sua narrativa com a do outro. E aí a grama do outro é mais atraente, o corpo do outro é mais bonito, o carro do outro é melhor. E essa comparação é péssima, a gente fica frustrado e a internet traz uma exaustão por conta disso. Muitas vezes eu tô me comparando, mas o controle da narrativa é isso. Eu posto o que eu quero que o outro veja. Quem usa muito esse controle de narrativa é, por exemplo, quem faz uma campanha política. Porque aí constrói essa narrativa, identifica o personagem que precisa entrar em ação. E nós também criamos personagens. Nós não somos a mesma pessoa muitas vezes. É claro que a nossa essência permanece. Mas eu não falo com o meu fornecedor do mesmo jeito que eu converso com a minha equipe, com o meu time, com um cliente. Então, entra em cena vários personagens. A Joyce que está aqui com o Ronaldo tem muito da essência da Joyce, mas a Joyce que está lá apresentando de manhã tem que ter outra postura, contornar outra narrativa. É legal demais. Eu tive a oportunidade, 2 semanas atrás, em estar com o Alex Monteiro. Você assistiu a palestra dele no iSummit do ano passado? Excelente. O Alex hoje ele é proprietário fundador da Non-Stop Produções, que é a maior agência de influenciadores digitais da América Latina, né? E eu nesse desafio, porque para mim é um desafio, estar cada vez mais presente nas redes sociais, eu falei, cara, vou para um lugar onde o ambiente possa me estimular a fazer isso acontecer. E Joyce, o que eu mais escutei durante essa imersão foi a importância de ter uma voz única, bem posicionada, né? Então, foi aulas sobre autenticidade. Como que foi para Joyce encontrar essa voz única e posicionada, autêntica dela, né? Como você disse, você teve que permear por várias editorias diferentes, trabalhou em canais diferentes, cada um entendia de uma forma diferente, mas em qual momento você se conectou com essa essência e com essa autenticidade que a gente está falando? Você sabe que esse papo sobre autenticidade rende. Vamos. Eu falo que é muito controverso. As pessoas querem que a gente seja alguém que é autêntico. E quando você é, lapada, pá, crítica, hate. É isso que acontece. É verdade, muitas vezes é isso. Quer dizer, seja autêntico. Quando você é, as portas se fecham, as pessoas torcem o nariz, te olham estranho. É muito controverso às vezes. E foi uma luta interna muito grande entender quem eu gostaria de ser, como eu gostaria de ser vista, como as pessoas me viam. E às vezes eu sinto que ainda é em alguns momentos. Eu brinco que eu sou uma pessoa muito colorida. E teve um momento que estava na moda clean girl. Usar roupa clara, os tons sóbrios. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Você abre meu guarda-roupa, Ronaldo? É uma paleta. Inclusive, eu postei um vídeo brincando sobre isso. A Pantone definiu que a cor de 2026 é um branco. Como que eu me sinto? Sem palavras. Sem palavras. Eu tô aqui com um clarinho em cima, mas eu tô de azul embaixo. Eu adoro, eu sou colorida. E aí eu ficava assim, será que eu preciso mudar? Como é que as pessoas vão me enxergar? Outra coisa, o meu tom. O meu tom no sentido de ser carinhosa, de ser gentil. Será que vão me ver como boba? Ingênua? Como é que as pessoas vão me ver? Eu quis mudar isso e eu tentei, Ronaldo. Por muito tempo eu tentei ser diferente. Mas essa sou eu. E aí, quando você é autêntico, o que acontece? Você... Opa! Falha nossa que eu tô mexendo no microfone. Quando você é autêntico, você repele um grupo
distancia algumas pessoas, mas ao mesmo tempo, você cria a sua comunidade. Quem gosta de você fica. Isso é muito legal, porque quem gosta tá ali, consome seu conteúdo, compra o seu produto, compra o seu serviço, valida, te indica para outras pessoas. Então é uma escolha que você faz e com maturidade você entende que realmente é isso. Ser quem você é isso. Claro que ser quem você é, desde que você não esteja invadindo o espaço de ninguém, desde que você não esteja cometendo nenhuma violência, nenhum crime, não sendo mal educado, porque tem gente que fala assim: eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Opa, tem que ser revisto. Não é um alvará pra, né? De maneira nenhuma. E é muito legal isso, porque você falou que esse assunto rende, né? E tem muita gente que tá talvez travada por isso, né, Joyce? Principalmente no digital que você trabalha hoje. Muitas vezes treinando a comunicação das pessoas, porque elas querem justamente agradar todo mundo, né? E nessa tentativa de agradar todo mundo, acaba não agradando quem realmente poderia se conectar com ela e acaba se desagradando, né? O que você leva hoje para os seus alunos em termos de ensinamento para poder se desvencilhar um pouquinho dessa ideia de querer agradar todo mundo, de querer que todo mundo esteja ali alinhado com o que você está fazendo? Você chutou essa bola, então eu vou fazer um gol. Vai. Porque toda vez que você fala sim pro outro e tá gritando não aqui dentro, é um pedaço de você que você guarda numa gaveta. É horrível. Você se diminui. E é dolorido, Ronaldo. E quantas vezes a gente fala sim pro outro, ardendo querendo dizer não? E aí você atrasa muitos projetos, você traz um temperamento muito desgostoso para aquela situação. Ontem eu encontrei uma aluna e ela falou: tô falando gritando demais. E eu comecei a observar ela e a gente fez um pequeno ajuste. Ela não gritava, o tom da voz dela já é naturalmente mais alto, mas não tem nenhum problema. O problema é que ela atropelava as palavras porque é muito acelerada, empreendedora, cheia de ideias, gente inteligente, que o escritório é bagunçado, tem tanta coisa ali, multitarefa. Então, vamos falar um pouco mais devagar, diminui a velocidade. Quando ela se viu no vídeo, ela... não acredito que eu falo assim. Um ajuste. Então, treinar a sua comunicação é olhar para você e dizer: você não precisa mudar o seu sotaque. Você não precisa mudar isso que você mais gosta em você, que pode ser a sua potência, a sua grande força. Mas é fazer ajustes para que o ruído diminua. Se eu falo rápido demais, o outro não entende o que eu estou falando. Se eu falo pausadamente, o outro me compreende. E o que eu falo toca, emociona, deixa ele curioso, intrigado. Esse é o segredo da boa oratória. Eu falar com alguém, não é falar bonito, mas eu falar com alguém, essa pessoa encher o olho de água. Eu falar com alguém, essa pessoa ficar arrepiada. Eu falar com alguém, essa pessoa dar uma gargalhada, se emocionar, ficar com raiva, não querer olhar na minha cara. Eu tenho que despertar alguma coisa nela. Senão não vale a pena. Quando você diz despertar alguma coisa nela, gargalhada, arrepiar, raiva, nós estamos falando de emoção, né? Emoção. Um bom orador, então, pelo que eu estou entendendo aqui dessa aula, é aquele que consegue despertar a emoção no outro. Qualquer que seja. Por quê? Toda conversa, por mais racional que pareça, ela vai chegar num ponto emocional, Ronaldo. Não adianta eu dizer: essa pessoa é extremamente racional. Não dá, ninguém é 100% racional. Não se engane com isso. As conversas são emocionais. O outro sai com uma impressão de você. O outro sente algo em relação a você. Ele sente asco. Ele sente vontade da sua companhia. Eu quero estar perto dessa pessoa. Eu quero ficar mais, quero ouvir mais. Não existe. E quando você não desperta nada naquela pessoa, aquela apatia, alguma coisa está errada. Inclusive de você com você mesmo. Peraí. Eu passei por essa pessoa e foi indiferente? O que eu estou fazendo? Comigo, inclusive. Porque talvez eu possa estar perdendo o meu brilho interior. O brilho, a paixão pela vida. Porque quando a gente está conectado com a vida e querendo mais, a gente provoca alguma coisa no outro. E beleza, você me contou que você quer palestrar cada vez mais, que você já está palestrando. Inclusive, fez uma palestra
num evento do Sebrae. Exatamente. Que foi Elas em Rede. muitíssimo elogiada, por sinal. Obrigada. Lá na palestra, você tem um feedback ali, em tempo real, de como tá a sua oratória acontecendo. Se você tá tocando as pessoas, se as pessoas estão atentas, se elas não estão. Como que é isso quando a Joyce está dentro num estúdio de rádio ou dentro de um estúdio de TV, que você não tem esse feedback em tempo real? Como que é isso? O feedback em tempo real do público como um todo. Mas às vezes você olha para um colega de trabalho que está do lado do cinegrafista. Na TV, por exemplo, tem um cinegrafista na sua frente. Tem um diretor no ponto. Tem os seus colegas lá no Twitter. Aqui no podcast, eu tô de frente para você. Se você começa a ficar muito sério, abaixa o seu ombro aqui e começa... O Ronaldo não tá gostando, vamos mudar o rumo dessa prosa. E outra, Ronaldo, às vezes a gente até tenta disfarçar. Só que o nosso olho entrega que não tá bom. A nossa pele. Porque quando a coisa emociona, surpreende, o nosso olho brilha, a pele tem viço. Tem cheiro as coisas. Então, não ter esse feedback ainda assim em público como um todo faz você ficar mais perceptivo em relação aos outros. Só que é muito bom estar numa palestra e olhar para as pessoas e entender que as técnicas também dão certo. Porque não pense quem é perfeito no palco. É dom, ela tem dom. Ela domina aquela habilidade. Existem técnicas para fazer o outro interagir com você. Existem técnicas para despertar no outro a curiosidade sobre o assunto. A voz, por exemplo, é um chamariz. Se eu ficar falando de forma linear, reto o tempo inteiro, no mesmo tom com você, Ronaldo, uma alegria estar aqui, muito obrigada. Vamos juntos nesse podcast. Daqui a pouco... Tá os dois dormindo. Exatamente. Nós estamos cochilando aqui. Não dá. Então, essa montanha russa... Eu vou apresentar alguma coisa, eu vou estar com as pessoas, estou numa festa, quero falar com as pessoas, discurso em casa. Eu subo o tom, é abertura, eu subo o tom. Aí depois eu vou descendo e entro nessa neutralidade, mas eu oscilo. Eu quero abraçar as pessoas, eu abaixo o tom da minha voz. Porque eu quero que elas entendam que esse momento é um abraço. Eu falo com a voz da alma. Essas nuances é que fazem as pessoas prestarem atenção, porque os estímulos estão aqui o tempo inteiro. O nosso cérebro tem ciclos de distração por segundos que a gente nem imagina. É uma competição loucura. E de que forma a Joyce, com todo esse conhecimento, usa isso de forma intencional no dia a dia dela? Como que ela aproveita dessa habilidade e desse conhecimento com intencionalidade, né? Porque eu acho que muita gente menospreza o poder da intencionalidade, né? E como que você usa isso de maneira intencional? Eu vou te devolver com uma pergunta. Por que você me chamou para essa conversa? Eu te chamei para essa conversa porque um dia a gente conversando no café, você me falou daquela menina lá de Conceição que tinha um sonho de trabalhar na rádio. E eu falei assim, eu quero escutar essa história. E aí você mexe comigo me emocionando, porque você lembrou desse café. Assim eu uso a minha comunicação de forma intencional, quando eu conto a minha história para o outro. Porque contar a minha história me emociona. Quando eu conto a minha história, eu liberto o outro para falar da dele. Ele se sente à vontade para contar a própria história. Eu uso a minha comunicação de forma intencional quando eu quero que as pessoas... Nossa, eu vou chamar a Joyce para falar desse assunto porque ela adora. Então eu deixo claro que eu gosto, eu entrego o melhor que eu posso. Eu tô aqui no podcast, no White Talks, entregando o melhor que eu tenho. Para quem assistir, falar assim, nossa, essa menina gosta de conversar sobre comunicação, ela gosta de conversar. Então, intencionalidade é pensar nisso, mas não é de forma interesseira. Não confunda. Ser interessado e ser interesseiro são coisas completamente diferentes. Então, eu sou intencional falando sobre o que eu faço, o que eu amo fazer. E eu trabalho com isso. Isso também é o meu ganha-pão. Eu amo fazer. Eu tenho a sorte de trabalhar com o que eu amo fazer. E aí isso é impagável, né? Maravilhoso, Isso não tem preço. é realmente uma vantagem imensa. Eu também tenho essa vantagem, né? De poder trabalhar com o que amo. Falo que se não tivesse esse negócio de dinheiro aí, não precisasse desse negócio, eu continuaria fazendo o que eu faço, né? Então isso
É muito gostoso. Joyce, a gente tá caminhando pro final aqui do nosso papo. E rende, porque a gente gosta de conversar, hein, Ronaldo? Os editores do podcast que ficam malucos. Eu loucos. estava editando um bate-papo que a gente teve com o Juliano Dutra, né? Que foi... Tinha 2 horas de gravação lá. Ele falou assim, olha, nós estamos aqui, mas são 2 horas de gravação. Então, pra gente amarrar um pouquinho de tudo que a gente falou, eu tenho algumas perguntas aqui finais. Ai. Primeira delas. O ano é 2035. 10 anos no futuro. Quero que você faça uma viagem no tempo para 10 anos no futuro. O que vai motivar essa Joyce em 2035? O que vai fazer o olho dessa Joyce brilhar? Ter tempo para estar com a minha família. Eu tô trabalhando muito, Ronaldo, muito, porque eu quero conquistar isso. Quero conquistar a oportunidade de ficar com tempo de qualidade com os meus. E eu adoro, no fim de semana, poder estar com os meus pais, com as minhas sobrinhas que chegaram, a nossa nova geração, estar com o meu esposo, estar com os meus amigos, conhecer outros lugares. Eu gosto muito de ter esse tempo. Adoro estar com os meus amigos, eles sabem. A gente cozinha, conversa fiado, a gente brinca. Nesse fim de semana, do nada, a gente estava em casa almoçando. Vamos pro Rio? Vamos. A gente foi nadar no Rio. Quer dizer, nadar entre aspas, porque eu não sei nadar. Eu vou aprender. Adora água. E não sei nadar, mas eu vou aprender. Então é isso, eu quero tempo. E o trabalho, a construção, o início, exige muito de você. Um dia eu tava almoçando no carro, falei, vou gravar um vídeo compartilhando, porque eu sei que tem gente que faz isso, almoça no carro, vai lá pro fundo do negócio, come rapidão, não come com a família. E eu passei a minha infância vendo muito isso dos meus pais. O meu pai e a minha mãe, quando eles decidiram empreender, era uma portinha lá em casa. E era o sonho do meu pai ter um negócio próprio, porque ele queria mudar de vida e ele sabia que se ele trabalhasse para ele, ele mudaria de vida, Ronaldo. Só que os clientes demoraram a chegar. Era uma portinha muito simples. Qual era o negócio? Uma mercearia. Uma mercearia. E era literalmente na frente da nossa casa, num bairro de periferia. Conceição é pequeno, posso falar que tem periferia? Mas tem, era uma área considerada periferia. Então, uma portinha, literalmente. E aí, teve um dia que minha mãe falou, Joaquim é o meu pai, Marcinha, minha mãe, Joaquim, vamos voltar a trabalhar para os outros? E ela debruçada, assim, cansada, no balcão, no freezer. Meu pai, não, nós não vamos, porque eu tenho fé em Deus que os clientes vão chegar nessa mercearia. Ronaldo, e ela fala que bom que o seu pai não deixou a gente desistir. Porque aí os clientes foram chegando aos poucos. É por isso que a gente não pode desistir. A gente tem que passar por essas provas. Aliás, isso é estatístico. Os negócios no Brasil fecham muito cedo, as pessoas desistem. E eu não tô criticando ou culpando porque não é fácil. Não é fácil lidar com o peso de começar um negócio novo. Meu pai não desistiu. Então a mercearia expandiu, aquela portinha virou 2 portas. E aquele negócio ajudou a pagar minha faculdade, ajudou a dar conforto pra gente, mudou a vida do meu pai. E eu me emociono em falar deles, porque eles são, Ronaldo, a razão de tudo. E olha que legal. Uma coisa que me pegou nessa fala sua, né? Você falou sobre a questão do tempo, que nesse momento de construção é importante usar esse tempo para poder construir, mas você usou uma palavra que no início. E nós estamos falando da Joyce de quase 40, que começou no rádio aos 15. Como é se enxergar ainda no início de tudo que tá por vir, Joyce? Eu tô sempre começando. Eu sou muito disposta. Eu tô sempre começando alguma coisa. Não tenho medo de começar. E eu sempre falo para as pessoas, não tenha vergonha de ser visto tentando. Começar a fazer alguma coisa, mudar de carreira. Fazer essa transição, fazer outro trabalho. E às vezes até a vida nos obriga a mudar o rumo, a seguir outra carreira. Eu sei que eu tô aqui fazendo o que eu amo, mas tem gente que não teve essa opção, simplesmente teve que seguir outro caminho. Então, não tenha vergonha. E a gente, às vezes, é taxado de louco. Se tá na internet, é blogueiro, é aparecido. Então, os nomes chegam de forma muito pejorativa. Se você escutar essas pessoas, você para de escutar seu coração, para de escutar suas ideias, perde a criatividade, fica retraído.
você não vai adiante. E geralmente quem faz esse tipo de crítica é alguém que está ali parado, estacionado, sem coragem de mudar. Mudar de casa, de endereço, mudar de trabalho, mudar os amigos. Porque quem a gente convive também influencia nos passos que a gente dá na vida. Às vezes você está preso numa situação porque o seu círculo social também te arrasta para aquilo. Você até tem vontade de ir adiante, mas você é muito criticado. Então eu sempre falo, não tenha medo de começar. Eu tô sempre começando. Isso é uma verdadeira aula. Eu espero que você esteja aproveitando. Joyce, mesma máquina do tempo. Só que agora, ao invés de 2035, Lá vem ele. você vai poder fazer uma viagem pro seu passado, encontrar Você tá fazendo terapia uma comigo? versão da Joyce. Seja aquela Joyce de 15, uma Joyce de 10, uma Joyce de 12. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar uma Joyce do passado, qual dessas versões você encontraria e o que você diria para essa Joyce do passado? Eu fiz isso essa semana, você acredita? Me lembrou uma música que fala que se a sua criança te encontrasse hoje, o que ela diria para você? O que ela estaria sentindo? Só que eu fiz essa viagem, eu fui lá para encontrar a Joicinha. De quantos anos essa Joicinha? De 7. De Eu 7. voltei nessa Joicinha de 7, pensando sobre ela. E eu vi, Ronaldo, essa menina acuada e com problemas de autoestima, justamente por ser de um padrão diferente das outras crianças, assim, de ser gordinha. Eu me emociono. Você tá me fazendo terapia comigo num podcast, isso não é justo. Mas eu voltei para essa criança, que sempre foi uma criança criativa, que sempre amou muito as pessoas e se doou muito. Eu sempre fui muito gentil e muito amorosa, porque a minha família é assim. Se você vai lá em casa, eu te contei sobre o meu pai unir as pessoas. Então, eles faltam te carregar no colo. Eles te oferecem boa comida, fartura, e liga o som, e conversa, e quer saber da sua vida, quem é você. Mas não assim, qual o seu sobrenome e os bens que você tem, mas quem é você, o que você gosta de fazer. É isso. Então, eu tenho muito isso deles. E eu voltei nessa Joyce, que se sentiu acuada muitas vezes e não pertencente. E eu me sentia assim. Por muito tempo eu falava, meu Deus, eu não pertenço a esse mundo. Quem eu sou? Então, eu voltei nessa Joyce com muita tranquilidade. Falei, Joyce, que bom que você continuou, sem perder a doçura. Porque a vida, às vezes, vai deixando a gente muito amargo. E eu falei com ela, abracei essa criança e ela tá aqui, como vive comigo. Eu te disse, às vezes eu tenho que dar uma freada. Olha, é a Joyce adulta que toma as rédeas agora da situação. E a gente precisa aprender isso, que a nossa criança tem que estar com a gente, mas é o adulto que toma essas rédeas. Por isso que a gente não pode fazer birra para algumas situações. E a Santuza, que vai assistir esse podcast, que é uma amiga que é terapeuta também, a gente conversando sobre isso. E ela fala sobre as rédeas. Às vezes a gente faz birra na vida adulta, mas porque não fez as pazes com a nossa criança lá atrás. E isso também é comunicação. Tudo que a gente está fazendo aqui, Ronaldo, é um exercício de oratório, é um exercício de empatia, de escuta ativa. Tudo isso é comunicação. Não dá para desvencilhar. Você faz isso, você se comunica o tempo inteiro. E é muito legal, porque a comunicação é justamente, talvez, né, na minha humilde opinião, um dos maiores diferenciais de fábrica que essa espécie chamada de humana recebeu, né? Eu acho que o que nos permitiu ser uma espécie dita, uma espécie mais evoluída do que as demais, é porque a gente se comunica e consegue, de alguma maneira, realmente levar a informação de uma forma estruturada para os outros seres, né? Então, esse é uma habilidade que precisa muito ser desenvolvida e trabalhada. E aqui é o terapeuta falando, ó. Começa a prestar atenção na qualidade da sua comunicação com você. A qualidade dos seus diálogos internos vai ditar a qualidade das suas crenças. Perceba o tom que você fala com você, a forma que você fala, o que você fala. Isso vai te dar pistas da qualidade das suas crenças, que vai definir lá comportamentos, aquela série de coisas que a gente pode falar outro momento. Exatamente. Joyce, eu queria agradecer você ter aceitado o meu convite.
E eu queria que você deixasse realmente um recado final para quem acompanhou a gente nesse podcast, nesse bate-papo. Que de alguma maneira você possa realmente deixar o seu recado para essas pessoas agora. Primeiro, eu quero dizer que eu não estava preparada. Eu imaginei que isso fosse acontecer, não vou mentir. O Ronaldo vai me fazer chorar, eu vou ficar emocionada. Porque, Ronaldo, toda vez que eu te ouço conversar, eu me emociono com a sua bagagem, com o tanto que você estuda, que você se dedica. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu tô muito honrada de estar aqui dividindo microfones com você, que eu admiro tanto. Vim para dar essa entrevista, tô saindo analisada, tenho certeza disso. Jamais! Mas eu quero dizer para as pessoas que estão assistindo o iTalks, que traz essa diversidade de pensamentos para essa mesa, que elas acreditem naquilo que elas têm de mais bonito, que é a voz, a comunicação. Tem tanta gente engasgada, calada, com receio de falar, botar para fora, de erguer a mão, dar uma opinião, uma sugestão, participar, porque se sente menor, diminuído, porque não se sente pertencente. Então, você acabou de falar a qualidade do seu diálogo interno. Olha para você. Olha para você de um jeito diferente. Eu tô falando de olhar para o espelho e não é olhar para as rugas, para as marcas do tempo. Olhar para o que você quer construir. O ano está acabando e eu faço esse exercício com os alunos. Quais foram as principais decisões que você tomou que te trouxeram para cá? O que você poderia ter feito antes? O que você não deveria ter feito? E qual vai ser a primeira decisão mais importante no ano novo? Então, quando você faz essa autoanálise, além de treinar a sua boa oratória, você também traz esse direcionamento. Eu quero que você se olhe com mais amor, com mais carinho, porque a comunicação começa aqui. E se aqui você não tem se respeitado, possivelmente, do lado de fora, as coisas também não vão caminhar da melhor maneira possível. Se a gente não se comunica de uma maneira mais empática com a gente mesmo, com o outro, talvez fique mais difícil ainda. Então é isso que eu desejo para as pessoas, que elas se olhem. E se alguém assistindo esse podcast se interessar por melhorar a sua comunicação, a sua oratória, ir para as redes sociais, como que acha a Joyce treinadora Agora de eu gostei. comunicação? Agora eu gostei, vou vender meu peixe nesse iTalks. Eu tenho um Instagram dedicado a isso, é o @ejoy, Joy com Y, Rodrigues. Eu deixo meu Instagram porque lá tem o link com o telefone. Então, todas as pessoas que querem treinar a comunicação, construir essa autoridade, essa segurança e ganhar visibilidade, porque é hipocrisia falar que você não vem à tona com essa visibilidade. Quando você passa por um lugar e as pessoas veem que você constrói muito bem a sua narrativa, se posiciona, fala com tranquilidade, é compreendido, as pessoas vão lembrar de você. Então, você ganha visibilidade para o seu negócio, para o seu produto, para você que quer ocupar um cargo diferente do que você ocupa agora, ou se posicionar simplesmente no mundo, bancar seu lugar no mundo. Então, eJoy Rodrigues é o Instagram para as pessoas que desejam aprimorar a comunicação. E você faz isso em turmas, individualmente? Explica para as pessoas como que é. Eu atendo individualmente, atendo presencialmente, online ou híbrido, e também turmas, empresas. Eu vou treinar agora uma empresa, inclusive, que está indo para um lugar muito maior e quer alinhar a comunicação dos colaboradores para proporcionar melhores experiências para os clientes, mas também para que isso reflita internamente em toda a equipe. Então, também faço treinamento para empresas. E o meu xodó, que é palestrar, eu estou trabalhando para isso, estou estudando, melhorando cada vez mais para poder ampliar essa cartela. Show de bola! Joyce, muito obrigado pela participação. Quero agradecer você que ficou até o final aqui do nosso episódio. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações para você ser o primeiro a ficar sabendo dos próximos episódios. Até a próxima. Até. Obrigada.